Oi, gente, tudo bem com vocês? Nossa equipe vai falar um pouquinho sobre energia hídrica no Brasil, onde o desafio proposto é de atingir 50% da matriz energética do país utilizando essa fonte. Para isso, nós vamos fazer uma análise sobre como fazer, quais os impactos e se existe realmente uma viabilidade nessa proposta. Então, essa é a composição da nossa equipe e esses são os nossos tópicos de discussão. Bem, então para introduzir, esse primeiro gráfico, conforme nós vimos na última aula, representa a atual matriz energética do Brasil, onde a energia hidráulica representa em torno de 12,6% do total. Isso significa que, para atingir os 50%, nós precisaríamos aumentar o consumo em torno de 300%. Considerando isso, nós podemos observar o infográfico ao lado, divulgado pela Agência Nacional das Águas no ano de 2016. Esse infográfico nos mostra que a captação total de recursos hídricos para suprir as nossas demandas foi de em torno de 3.271 bilhões de metros cúbicos em um ano. Isso significa que, para atingir os 50% da matriz energética, nós precisaríamos aumentar essa captação para em torno de 13 trilhões de metros cúbicos por ano. Além disso, o estudo divulgado pela Agência Nacional das Águas nos mostra uma retirada de cerca de 2.083 metros cúbicos por segundo no ano de 2017, onde 52% foi destinado para a irrigação, 23,8% para o abastecimento humano, 9,1% para as atividades nas indústrias, 8% para a indústria pecuária, 3,8% para a manutenção nas termoelétricas, 1,6% para a mineração e 1,7% em outros setores. Oi, professora, aqui quem fala é o Marcos Antônio e eu vou falar um pouco sobre o nosso planejamento energético. Como que a gente vai atingir 50% da matriz energética sendo proveniente da fonte hídrica? E aí, para atingir esse 50%, a gente pensou em 3 grandes setores dentro da nossa sociedade, que é o de eletricidade, transporte e alimentação. E aí, a junção desses 3, cada um tem uma colaboração importante para que, no final, atinja 50% da matriz energética, né, sendo proveniente da fonte hídrica. E aí, o setor de eletricidade, a gente entra nas hidrelétricas, para a geração de energia elétrica. E aí, a gente repensou o modelo de hidrelétrica para que haja um impacto menor. E aí, o de transportes, né, como que a gente vai estar usando a água para a geração de energia e aí, assim, fazendo com que os transportes se locomovam. E nesse setor de transporte, a gente vai também trazer uma pegada de aplicação de tecnologia para isso. A partir da água, né, a gente gerar energia para mover os transportes. E o último setor, mas não menos importante, de alimentação, que é um setor que a gente tem, né, que o Brasil é um grande agricultor, e aí tem muita utilização de água para a geração do alimento, né, e aí gerar energia para o resto da sociedade. E aí, como que a gente vai estar trabalhando nesses 3 setores para, no final, a gente alcançar esses 50% da matriz energética, né, sendo proveniente da fonte hídrica, e aí a gente dizer se é viável ou não. Olá, professora. Meu nome é Catarina e eu vou falar dos principais impactos socioambientais que as hidrelétricas trazem consigo. O primeiro que eu gostaria de elencar são as altas emissões de metano e dióxido de carbono. Isso ocorre em decorrência da matéria orgânica, que agora se encontra submersa nas barragens. Além disso, com tempestades que ocorrem ao redor ou na própria hidrelétrica, muita matéria orgânica acaba sendo levada e fica na superfície das barragens. O segundo seria alterações no microclima. Já houve vários estudos que comprovaram que ao redor das hidrelétricas houveram alteração na umidade, sistema de ventos e ciclo de chuvas. Além disso, temos também um prejuízo na fauna e na flora. Além dos seres vivos que migraram ou morreram no processo de construção, há o prejuízo nos seres sobreviventes, como os peixes migratórios que acabam encontrando diversos obstáculos e não conseguem se reproduzir. Por fim, também temos a saída de pessoas que habitam o local e são obrigadas a deixá-los por conta da construção e
do próprio funcionamento da hidrelétrica mesmo. É isso. Olá, meu nome é Marcos Vinícius e, para ajudar a energia hidráulica a atingir 50% da matriz energética nacional, é preciso construir mais usinas hidrelétricas. Por isso, precisamos também fornecer soluções aos problemas que essas usinas apresentam. Por exemplo, deve ser dada a importância necessária às avaliações de impactos sociais e ambientais. Elas devem ser executadas com prazo de entrega suficiente para fornecer uma avaliação confiável e ter capacidade para interromper a construção de uma barragem se não houver proteção necessária à biodiversidade e às populações humanas. Nesse sentido, as avaliações de impactos sociais e ambientais não devem ser realizadas pelas empresas envolvidas na construção da barragem ou por suas subsidiárias, que infelizmente é o que acontece muitas vezes. Essas avaliações precisam incluir estudos realizados por organizações independentes que respondem à sociedade civil sem conflito de interesses com o governo, setores de energia ou construtores. Além disso, atualmente a maioria dos dispositivos, chamados de escadas, para ajudar as espécies migratórias a atravessar áreas represadas, não funcionam ou nem é posta em prática. Nesse caso, uma das propostas é a remoção de barragens no caso em que essas passagens de peixes não estão funcionando. Além disso, as liberações de água de uma barragem devem imitar as flutuações sazonais naturais de um rio. Experimentos na Suécia, por exemplo, que imitam o fluxo natural da corrente, foram capazes de melhorar a qualidade da ecologia, com apenas pequenas reduções na produção de energia hidrelétrica. Bom dia, professora. Aqui quem fala é a Vanessa e eu irei citar outras soluções que podem ser aplicadas à construção dessas usinas. A gente sabe que no processo de construção delas e no processo de geração e distribuição de energia, muitas implicações acabam aparecendo e afetam a forma de vida daquela população. Porém, esses efeitos eles podem também ser sofridos por outros países. O ideal seria que as multinacionais abordassem essa questão pensando no nexus, não objetivando apenas a geração de energia elétrica, mas pensando na distribuição de água e alimento. Um exemplo que pode ser citado foi o que aconteceu em Jirau, quando o alagamento, além de trazer problemas para o Brasil, também afetou a Bolívia. Outra posição a ser tomada por esses responsáveis seria esclarecer para a comunidade tudo o que poderiam afetá-las, desenvolvendo novas maneiras de continuar promovendo qualidade de vida para essas pessoas, como mantendo a renda dos pescadores, melhorando a produtividade da colheita e garantindo acesso seguro à água e à energia provindo desse projeto. Um exemplo a ser citado seria o que aconteceu em Belo Monte, que se tivessem levado em consideração a análise custo-benefício, essa usina provavelmente nem teria sido construída, porque os dados mostravam que havia 72% de chance dos custos serem maiores que os benefícios, resultando em um projeto não viável que acabou sendo executado. Outra forma inovadora para aplicar na construção dessas barragens seria considerar a utilização de turbinas a vapor, porque elas oferecem meios menos intrusivos, ecologicamente falando, e também podem garantir uma energia constante que seria suficiente para gerar energia elétrica para a comunidade, já que o fluxo de velocidade dos rios varia muito menos que no ar. Lembrando que essas soluções elas não resolvem todos os problemas, mas elas diminuiriam bastante alguns impactos sociais e ambientais. Olá, professora. Bom dia. Eu sou o Luiz Felipe e eu vou dar uma introdução sobre os transportes que a gente encontrou como solução utilizando a água, né? Substituindo o petróleo, utilizando a água como nossa principal matriz. Bom, os meios de transporte que a gente encontrou foram os carros movidos a hidrogênio, né? E aí, como que funcionam esses carros? Eles funcionam utilizando células de combustível, onde essas células de combustível eles recebem o hidrogênio, né, que é armazenado no tanque do carro, ou seja, o carro teria um tanque cheio de hidrogênio, e aí a célula combustível ela receberia o hidrogênio do tanque e ela faria a junção com o oxigênio do ar. E a conversão a conversão, né, geraria energia. Essa energia alimentaria o motor, que é movido a eletricidade, e aí esse motor, sendo movido a eletricidade, ele é totalmente diferente dos motores a diesel, né? Essa conversão, ela, além de eletricidade, ela também gera vapor d'água, o que é muito benéfico para o meio ambiente, né? Eliminaria a quantidade de gás carbônico que a gente descarta, né, dos nossos veículos. Entretanto, nem tudo são mar de rosas, porque essa tecnologia é bem cara ainda e, além disso,
estocar hidrogênio é bem perigoso, né? Assim, você não pode estocar em qualquer canto, tem um material específico, fora que o hidrogênio é explosivo, né? Então, muito provavelmente seria muito perigoso estocar hidrogênio e haveriam muitos problemas, né? Bom, e é isso. Quem vai falar agora é o João Vitor. Professora Fernanda, aqui quem fala é o João Vitor Toscano e eu vou dar continuidade à parte de transportes. Como a nossa matriz energética nesse plano hipotético é a água e ela tem 50%, a gente pode raciocinar semelhante ao que acontece com o petróleo. A nível nacional, o petróleo ele pega grande parte de todas as matrizes porque o petróleo ele é o principal recurso para o transporte, tanto de carros, caminhões, aviões, etc. E os produtos vindos do petróleo são gasolina e diesel, que já são combustíveis bem conhecidos por toda a população brasileira. Agora, imaginando nesse cenário que pegamos, poderíamos aproveitar esses 50% de matriz energética e investi-lo em transporte também. Como? Poderíamos usar dois meios, um deles é mais conhecido, que é a eletrólise, e o outro seria uma nova tecnologia que em até 2030 ela é promissora para o aproveitamento da energia envolvida durante a extração de hidrogênio. A eletrólise ela tem uma certa desvantagem porque ela requer grandes quantidades de energia. Então, para conseguirmos evitar as emissões de carbono na atmosfera, teríamos que investir em fontes renováveis como a fotovoltaica ou eólica para produzir energia de maneira limpa e conseguimos realizar a eletrólise sem nos preocuparmos com as emissões de carbono para extrair esse hidrogênio. A segunda tecnologia, lembrando que a eletrólise ela tem perdas de cerca de 30%. Ela só tem aproveitamento de 70%. Porém, uma tecnologia que ainda está sendo desenvolvida, que é a PEM, que é a Proton Exchange Membrane, ela tem previsão de até 2030 de ter um aproveitamento de 86%. Então, com isso, já conseguiríamos vencer esta barreira da eficiência, melhorar a barreira da eficiência energética para a produção de hidrogênio e, ao fabricarmos carros movidos a hidrogênio, estaríamos evitando em grandes quantidades a emissão de poluentes, né? Pois o produto da combustão do hidrogênio com oxigênio é água. Bom, qualquer turno a todos, eu vim falar sobre alimentação, um trabalho sobre energia hídrica, o que parece não ter nenhum nexo, mas vocês vão ver que tem um. Digamos que você está no planeta Terra, no Brasil, na UFC, e mais precisamente matriculado na cadeira de fontes de energias renováveis. Você muito provavelmente ouviu falar sobre o nexo. O nexo é a relação estabelecida entre água, energia e alimento. E essas coisas estão tão entrelaçadas e são tão inseparáveis que eu vou falar da relação entre água e energia a partir da relação dessas duas coisas com alimento. Primeiro, água e alimento. 70% de toda a água doce consumida no planeta Terra é usada na agricultura. E a maior parte dessa produção é direcionada para a pecuária, não só no Brasil, mas em vários outros países. Isso não é muito bem uma coisa positiva, não é um bom negócio e eu vou dizer por quê. O meu trabalho é sobre eficiência energética e hídrica dos processos de produção de alimento. Por que não era um bom negócio? A cada 100 gramas de proteína vegetal que você dá para um boi, ele devolve 4 gramas de proteína animal, e metade disso em calorias. Veja aí o gráficozinho de quanta água é necessária para criar 1 quilo de cada carne. A partir disso, a gente consegue ver que a criação de carne é um processo ineficiente. Você dá muita água e energia para tirar pouco proveito disso, entendeu? Pouco alimento. E eu tenho algumas propostas de intervenção. A primeira proposta de intervenção é o hambúrguer vegetal. Ele foi pensado para ser um substituto vegetal para a carne, com o mesmo gosto e suculência. Ele tem quantidades semelhantes às da carne de proteínas, vitaminas e quilocalorias. Mas, pausa aí e veja a tabelinha. Mas, infelizmente, ele tem 5 vezes mais sódio. Foi pensado para ser um substituto bom, mas não necessariamente saudável. A minha segunda proposta de intervenção é a carne cultivada, ou a carne à base de células. Ela gasta mais ou menos metade da energia que é gasta para criar a mesma quantidade de calorias do que a carne de gado. Ela gera muito menos gases de estufa, ela usa uma quantidade infinitesimal de terras e gasta muito menos água, o que é um ótimo candidato. E a minha terceira proposta de intervenção é a entomofagia. Para quem não conhece, literalmente você come insetos.
Tá, eu procurei alguns prós e contras para essa prática e eu acabei de perceber que o maior pró são simplesmente, o maior contra, na verdade, desculpa, são simplesmente conflitos culturais. Você não é ensinado a comer, você não é ensinado a cogitar comer, você acha nojento, então, tá, você não come, você fecha os olhos para isso. Tá, agora os prós, vocês conseguem ler os prós aí, eu tô sem tempo. Digamos que, e também, além daqueles 3 prós, eu também preciso de muito menos espaço para gerar energia com a entomofagia. Digamos que para gerar uma quantidade X de calorias, eu preciso, criando o bicho da farinha, eu preciso de 1 hectare. Eu precisaria de 2 a 3 hectares para gerar a mesma quantidade de proteína criando galinhas ou porcos, e de 10 hectares para fazer o mesmo criando gado. Além disso, nosso corpo tem um maior aproveitamento da biomassa de insetos do que desse tipo de carne. O intuito com tudo isso foi mostrar que com o maior aproveitamento de água e energia para gerar alimento, você tem água excedente que pode ser usada para gerar energia. E, para finalizar, vale ressaltar aqui, a carne pode ser suculenta e simbolizar a nossa identidade, mas além de ser uma das maneiras menos eficientes de se alimentar uma população, ela muda a superfície da terra, cria vírus epidêmicos e ameaça a eficácia dos antibióticos. Vale a pena? Bem, gente, então para finalizar, é de conhecimento geral que a demanda de recursos hídricos no nosso país tem crescido cada vez mais. E isso pode ser explicado em parte pelo aumento da população, assim como pela intensificação das nossas atividades econômicas. Tudo isso contribui para o aumento do estresse hídrico em diversos locais do país. Além disso, os dados têm nos mostrado que, nas 2 últimas décadas, houve um aumento de 80% na captação de água. E a previsão é de que, até 2030, essa retirada ainda aumente em 24%. Logo, propor 50% da matriz energética utilizando energia hídrica pode ser renovável, mas é inviável e insustentável socioeconomicamente.